ativadas do reino, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Hoje nós estamos no dia 8/30. Vamos estudar Busque o Reino de Deus e seus dons. E aí, tem feito sentido para você? Tem colocado em prática? Lembrando que a constância leva à habilidade e a habilidade à perfeição. Queremos ser, peritos conhecedores dessa palavra que é tão maravilhosa, Conhecedores do nosso Pai Celestial, desse reino que nos proporciona não porque merecemos, mas através da graça. Lembrando que as atividades se encontram no grupo Ativadas do Reino no WhatsApp. Vamos lá? Busque o reino de Deus e seus dons. Um reino é um lugar governado por um rei. O reino de Deus é onde o rei Jesus governa. No reino de Deus, a vida triunfa sobre a morte. O reino de luz domina o reino das trevas. Os poderes satânicos de enfermidade e destruição são subjugados pelo governo divino. Quando Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele quebrou todo o poder do inferno e estabeleceu o governo de Deus na terra. E agora, além de ter vida com ele por toda a eternidade, também recebemos mais vida nessa vida. Sempre que o reino de Deus é firmado, o inimigo não pode nos manter reféns. Faz sentido para você? Então, no reino de Deus, o nosso rei, Quem reina é Jesus. E através, da morte de Jesus Cristo, nós recebemos, todos esses benefícios, que é o quê? A destruição das trevas, da enfermidade, porque são destruídos pelo poder divino. Então, quando a gente acessa tudo que foi concedido, projetado para nós através de Deus, acessando, sabendo que Deus é o nosso Pai Celestial, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, O Espírito Santo habitando em nós, então tudo do maligno, ele cai por terra, Através da adoração, dos louvores, E em especial de orar, E da leitura da palavra. Então tudo cai por terra. É onde temos paz, é onde temos uma fé inabalável, é onde conseguimos prosperar, E acessar o reino de Deus, Que foi concedido a cada um de nós. Seja bem-vindo, Vinícius. Nós estamos estudando Busque o Reino de Deus e seus dons. Seja bem-vinda, Sueli. Nós estamos na jornada Mulher de Oração. Serve para os homens também, Sermos pessoas de oração. E hoje nós estamos falando Busque o Reino de Deus e seus dons. As expressões reino de Deus é reino dos céus, são sinônimos. Isso significa que devemos ser esperançosos, respectivos ao ensino, desprovido de toda arrogância e submissas à vontade do Senhor. Cristo declarou: digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nela. Marcos 10:15. Então, temos que ter essa pureza, da criança. A criança,
ela não tem maldade, ela é ferida e ela não pensa na vingança. Então nós temos que ter essa pureza da criança. E como a gente obtém essa pureza da criança? Se lavando todos os dias da podridão do nosso coração, né? Confessando os nossos erros, pedindo a Deus que nos perdoa, não sendo autossuficiente, mas sim submisso e humilde para reconhecer que só podemos ser lavados mediante a confissão, mediante ao perdão, né? Que o nosso Senhor nos concede todos os dias quando confessamos e reconhecemos que somos dependentes por inteiro desse Senhor, que é tão maravilhoso, né? Buscar o reino de Deus significa nos achegar com humildade diante do Senhor, cientes de que não podemos viver sem Ele, numa declaração de que dependemos dele para tudo. A Bíblia diz que Deus concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Isaías disse: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40:29. A exigência de depender humildemente de Deus é ressaltada vez após vez. Então, toda vez que nós nos sentimos fracas e nos achegamos ao Pai, Ele nos fortalece. Toda vez que estamos angustiados, preocupados e nos achegamos, confessamos ao Pai, pedimos ajuda, temos essa dependência, né? Ele clarifica todo o problema e nos traz luz para sair com êxito, né, desses problemas. Então, nós temos que ter a humildade de sermos dependentes por inteiros do nosso Pai Celestial, confiando, né, tudo a Ele, consagrando, porque só Ele tem a solução, só Ele pode dar a vitória para cada um de nós. O orgulho é o pior pecado porque leva à rebelião contra o Senhor. Foi o orgulho que levou Satanás a se levantar em rebeldia contra Deus. E isso provocou sua queda. Todo aquele que se torna orgulhoso acredita que pode conduzir melhor a própria vida sem a ajuda de Deus. Muitas das vezes, por não estarmos cheios do Espírito, né? Nós começamos a ser autossuficientes, né? Queremos resolver tudo com a nossa força, queremos exercer a justiça que não provém de Deus. E quando a gente não reconhece Ele, né? Não traz a consciência, não ativa essa humildade que só Deus pode exercer em nós, a gente começa a ficar não semelhante ao nosso Pai Celestial, e sim um inimigo, né? Que por ter sido autossuficiente, por subjugar, ser melhor, não dependendo do Criador, que nós tivemos que, nós não, né? Mas Jesus Cristo pagar o preço dos nossos pecados. Os humildes, sem contrapartida, reconhecem que tudo aquilo de que necessitam na vida provém do Senhor. Somente aqueles que sabem que precisam de Deus vivenciarão seu reino. Jesus disse que para ser grande no reino de Deus é preciso servir aos outros. Lucas 22:26. Isso também requer humildade. Então, mais uma vez, né, a autora traz a consciência para nós que como nós somos cheios, Deus, antes da gente nascer,
ele já nos encheu de amor. Então esse amor, ele transborda, a gente tem que transbordar esse amor ao próximo. Então tudo que Deus nos concede, nós temos que, não automaticamente, mas conscientemente, humildemente, transbordar na vida do próximo. Se eu sou cheia de paz, nada melhor do que transmitir paz para o próximo. Se Deus me concede a graça de... Eita aí, seja bem-vinda, minha pastora. Quem me incentivou, né? Ela e meu pastor Wagner, meus verdadeiros pastores. Não estamos unidos aí fisicamente, né? Cada um com a sua rotina, mas em oração e em coração tenho certeza. Porque uma vez sendo essa ovelha, né, de vocês, eu creio que sempre serei, né? Porque vocês são pastores assim que edificam, né? Que resgatam ativa o que está oculto na gente, né? Ativa essa essência do Senhor. É através do amor, da disciplina. Então, só gratidão, tá? Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês e ativando aí mais pessoas para o reino. Então, voltando aqui, né? Quando Deus dá para nós, não significa que a gente tem que viver, né, esse reino, né, essas maravilhas, essas bênçãos só para nós. Mas temos também que abençoar outras vidas. Um exemplo, vamos colocar uma coisa, o natural, né? Eu tenho um carro, né? Deus me abençoou com um carro. Não tinha um carro, eu tenho um carro. Aí, nada melhor que não ser um motorista particular, né? Daquela pessoa, porque tem pessoas que são abusadas, a gente sabe. Mas nada melhor do que reconhecer que aquela pessoa naquele momento está precisando, que o Espírito Santo guia, né? Conduz. Olha, está tarde, está sozinha, está com uma criança. Então a gente não pensar, vai me dar trabalho, pra que isso? Não, ser humilde ao ponto de reconhecer que aquele carro não é só para me suprir, mas sim para suprir o próximo, para servir ao próximo, né? Para servir o reino de Deus. Então, assim, são pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente muitas das vezes não fica consciente. E a gente fica no automático e no egocentrismo, olhando só para o nosso umbigo, né? Que se vire, vai trabalhar para adquirir. Não, não é assim. A gente tem que ter esse olhar humilde de transbordar, de abençoar outras vidas com o que já fomos abençoados, né? Porque nós somos abençoada através da graça, através da morte de Jesus Cristo. Nós não merecemos nada, não é por obras, não adianta eu querer ser a melhor esposa, a melhor filha, a melhor serva ali na igreja, entendeu? Porque não vai pagar o preço que Jesus teve que pagar por cada um de nós. Voltando. Deus tem muitos dons, como o dom da salvação, do Espírito Santo, seu poder, sua paz e uma mente sã. Dois dos dons mais importantes, dos quais muitas vezes nós esquecemos, são o amor e a graça de Deus. Precisamos nos lembrar de receber esses dons todos os dias. Sem eles, a vida não dá certo. Então, nós temos que nos lembrar de receber esses dons todos os dias, né? Que é o amor e a graça. Ele nos amou primeiro. Ele nos ama. Então, por que não lembrar que Ele é amor? Ele não tem amor, Ele é amor. Ei, pastor, seja bem-vindo. Tô emocionada, viu? Thaís entrou aí, Sueli entrou aí, tô assim,
Chega, não me bloqueia. É o Espírito Santo, tá? Espírito Santo. Gratidão, viu, pela sua vida, pela vida da sua família. Já agradeci aí, Thaís, e eu tenho certeza, assim, que vocês são um instrumento vivo de Deus, viu? Gratidão mesmo, tô emocionada. Então, um dom maior, né, é o dom do amor de Deus, né, por nós. Um dos maiores dons de Deus é seu amor. Não conseguimos viver com êxito sem ele. A Bíblia diz: muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Salmos 32, 10. O amor de Deus não é um mero sentimento ou uma simples emoção. Trata-se de seu Espírito em nós. Quando aceitamos Jesus, recebemos o amor divino e nada é capaz de mudar isso. A Bíblia declara que não existe nada capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. Quanto mais você convida o Senhor a derramar o amor dele em seu coração, mais esse amor fluirá através de você em porções maiores e transbordará para os outros. Então, nada melhor, né, que nós nos rendermos, termos humildade, né, e reconhecer que não somos nada sem esse amor. Pedir, vem Senhor, enche-me de ti, eu te amo, eu sei que o Senhor me ama, reconhecer que Ele nos ama, reconhecer que sem Ele não somos nada, que através da graça de Jesus, né, derramada por nós, o preço pago ali na cruz, nós temos acesso a todas essas maravilhas. Então, por que Ele, que não fez nada de errado, derramou ali seu sangue, sofreu, e a gente que vive nessa vida, nesse fruto do pecado, né? Temos pensamentos que não provêm de Deus, muitas das vezes, porque somos falhos, porque não nos conectamos verdadeiramente a todo instante em adoração, em louvor, né? A gente não pede, enche-me Espírito Santo de ti, porque a gente precisa ser como uma caixa d'água que deve ser enchida, né? Todos os dias, porque a gente vai usando, né? Vai utilizando essa água. Então o Espírito Santo também é assim, a gente vai utilizando o Espírito Santo. E nada melhor da gente estar cheio dele para a gente transbordar na vida do próximo. Como havia relatado aqui agora, né? Foi através da vida da pastora, do pastor, que eu estou aqui hoje. Porque eu tinha uma necessidade de aprovação tremenda. Só que o Espírito Santo de Deus, né, falou através da vida deles, entendeu? Não, começa com pequenos vídeos, não, vai. Só que não adianta eu querer só abrir a câmera e não me relacionar com Deus. Eu preciso me relacionar todos os dias com o Criador, para eu ter intimidade, para eu conhecer quem verdadeiramente Ele é e quem eu sou nele. Porque eu sou algo bom. Quando eu sei quem eu sou nele, eu sei que eu sou algo bom, que Ele me projetou. Então, esse transbordo, às vezes a gente pensa que é só em materiais e não é. A boca da gente, ela foi feita para abençoar, não amaldiçoar. Então, quando o pastor e a pastora me abençoou, falando que sim, eu era capaz, sim, que eu sou amada, sim, ativou isso em mim, eles abençoou a minha vida através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo usou eles. E não há nada melhor do que a gente poder ser abençoados e poder abençoar também o próximo. Então, voltando aqui, o dom da graça divina. Não é possível aceitar o Senhor sem que o dom da graça divina seja estendida a nós. Efésios 2:8. A graça se manifesta quando Deus não nos dá o castigo que merecemos
Então, aquele pecado ali, né, no paraíso de Adão e Eva, onde a gente merecia morte eterna, Deus, por ser amor, por ser misericordioso, Ele, com a tua infinita misericórdia, o que Ele faz? Ele não nos expulsou porque Ele era um pai mau, não. Ele quis nos preservar, não. Vou tirar, porque isso aqui vai ter que continuar para vocês terem que voltar. Só que a gente só consegue alcançar essa eternidade, essa graça, através, né, da misericórdia e da morte de Jesus, que se fez Deus homem aqui na terra. E aí ele pagou o preço para nós termos a eternidade. Então essa graça, ela só é concedida quando a gente reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e que somos dependentes desse amor, dessa vida. Só teremos a eternidade, a vida eterna através do Filho, né? Quando sabemos que não temos algo e não podemos consegui-lo por conta própria, é o Senhor, e o Senhor nos dá, isso é uma graça. Então não adianta eu querer com a minha força, porque com a minha força eu não sou capaz, eu não sou ninguém. Quando eu me julgo ser autossuficiente, não, eu sou capaz, eu sou a melhor, isso aí eu estou sendo autossuficiente, esquecendo que eu sou dependente, né, do Pai Celestial. E eu não posso me esquecer nem um minuto sequer, nem um segundo sequer. Eu tenho que respirar, eu tenho que ter a necessidade de orar, de ler a palavra, de adorar, como respirar. Eu preciso disso tudo, porque senão eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter o Espírito Santo me guiando, né? Me direcionando e me desviando dos caminhos opostos, né? Que o inimigo tanto fica querendo nos atrair. Deus concede graça aos humildes. Provérbios 3, 34. Isso mostra que as coisas boas que nos acontecem não dependem de nossos esforços, mas de nossa humildade em aceitar a misericórdia e a graça divina. Romanos 9, 16. A graça se evidencia quando o Senhor retira nossa fraqueza e manifesta sua força em nós. 2 Coríntios 12, 9. É assim que a graça nos basta. É ela que nos faz as coisas, não nós. Então, através da graça que a gente consegue ter êxito, ter excelência no que fazemos. Não é por meio dos meus esforços, não é por meio da minha autossuficiência, e sim pela graça, pela minha dependência, né? Aí sim eu terei êxito, eu terei excelência em tudo que eu fizer. Eu serei forte e corajosa em Cristo, né? Jesus disse que não nos preocupássemos porque Deus já sabe daquilo que necessitamos, mas Ele não nos orientou a deixar de orar sobre essas coisas. Ele nos instruiu a buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, seu domínio sobre nossa vida e buscar sua justiça também. Então, que busquemos o reino de Deus primeiramente. Ao acordar, consagre o teu dia a Deus. Busque, enche de Espírito Santo, busque o direcionamento de Deus, né? Deleita sobre Ele. Confessa que sem Ele não conseguirá, né, alcançar o alvo. Não alcançará os dons do amor, os dons da graça. Temos que declarar, temos que consagrar tudo ao nosso Pai. Não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, é a justiça de Deus, não é a minha justiça. Quando fala a sua justiça, né? Quando fala e a sua justiça, então é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. Então, por que eu vou ficar ansiosa, ociosa, me preocupando e querendo exercer a minha justiça? Não, eu preciso, eu necessito, eu tenho que praticar a justiça terrena. Não, é a justiça de Deus, é a sua justiça. Deus justifica cada um de nós. Deus conhece o nosso coração. Então, por isso que a gente precisa se limpar, se lavar todos os dias da podridão, né? Confessando os nossos pecados, consagrando a nossa vida a Ele, para assim Ele praticar a justiça dele em nossa vida. Se desejamos viver com liberdade, plenitude e sucesso verdadeiro, isso é, ter tudo o que precisamos, devemos buscar o governo de Deus em nossa vida, acima de todas as outras coisas. Então, de que adianta ter fama, ter dinheiro, querer ser, né, a melhor empreendedora, a que está ali na frente da igreja, para ter aplausos, se eu não busco primeiro o reino de Deus? Porque não, o reino de Deus, ele é único, não significa ali o prédio, né? Porque a igreja somos nós. Lá é um prédio onde as igrejas se reúnem. Então, de que adianta eu buscar as outras coisas se eu não buscar primeiro o reino de Deus? Buscar saber que Deus é o nosso Pai Celestial, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas, que o Espírito Santo habita em nós e precisamos nos encher dele a todo instante para sermos guiados no caminho dele, no caminho da luz, e ser desviado dos caminhos que não provêm de Deus. De que adianta eu querer o sucesso que não é verdadeiro? Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso louvar, porque assim eu espanto, eu me revisto da armadura do Senhor. E o inimigo não tem poder, né, sobre mim quando eu me revisto. Eu estou protegida. Então a autora também nos deixa aqui alguns versículos para que possamos refletir, né, sobre o reino de Deus e os dons. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós precisamos nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? É entrando na barriga da mãe? Não. É se arrependendo, é deixando aquele velho eu, aquela velha Monique, e me tornando uma nova criatura no Senhor, sendo dependente dele, me lavando, me limpando todos os dias. Faz sentido para vocês? Corrige aí, pastor. Corrige aí, porque eu estou aprendendo. Então, a forma de eu abrir essa live é para compartilhar conhecimento, né? Aprender melhor, né? Dizem os estudos, quando a gente escreve, a gente aprende. Quando a gente transmite para o próximo, a gente aprende mais. E quando a gente pratica, exerce, né? Porque o conhecimento não é só eu saber, mas sim eu praticar. Porque esse conhecimento sem a prática, de nada adianta, né? Então eu preciso praticar aqui, principalmente o dom do amor e da graça. O amor ao próximo, o amor de Deus em mim, né? E a graça, essa graça que nós não somos merecedores de nada. Nós merecíamos a morte eterna. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, Ele nos concedeu, né,
a graça através do teu Filho amado, Jesus. A autora também nos deixa aqui: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12:32. Então o medo, ele não provém de Deus, como nós estudamos, né? No capítulo anterior, né? O medo, a ansiedade, não é do Senhor. São as vozes que o inimigo quer colocar em nossa mente. Olha, você não vale nada. Olha, você é uma pecadora. Quem é você para estar falando de Deus? Quem é você para estar falando de restauração de casamento? Você procurou o pastor para separar do seu esposo. Quem é você que grita com a sua filha, que gritava? Então, nós precisamos, né, deixar o velho eu e ser a nova criatura. E essas vozes que ficam querendo impedir, querendo se opor, né, contra o que Deus já declarou, do que Deus projetou para a nossa vida, que nós somos algo bom, sim, que nós podemos nascer, que Ele ressuscita todas as áreas mortas. Ele não só ressuscita nós da morte para termos a vida eterna, mas Ele ressuscita aqui também, né? Ressuscita o casamento que já morreu, ressuscita as finanças que já haviam morrido, estavam falidas, ressuscita relacionamentos. Então nós temos, né, que morrer para o velho eu, reconhecer e aderir, né, esse amor, essa graça que nos foi concedida. Espero que tenha feito sentido para cada um de vocês. Cada dia tenham aprendido mais, tenham buscado mais. E não é só adquirir esse conhecimento para deixarmos, né, obesos mentalmente, né, de conhecimento, mas praticar. Vamos praticar. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, Senhor. Ó Pai amado, como Tu és maravilhoso, como Tu és misericordioso. Ó Pai, é inexplicável esse amor Teu por cada um de nós. Como o Senhor tem derramado tantas bênçãos em nossas vidas, mesmo não reconhecendo, mesmo não enxergando muitas das vezes, por estarmos distraídos. Mas o Senhor tem feito maravilha na vida de cada um de nós. Continua, Senhor, continua tocando, tirando as escamas dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para ouvir a Tua voz, que é mansa, que é suave, para que possamos enxergar a verdade, Senhor, a Tua verdade, para viver o Teu reino, Senhor, porque não há nada melhor que viver o Teu reino. Senhor, enche-nos de Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, faça morada em cada um de nós. Enche-nos de Ti, guia nossos passos, para que possamos exercer os dons que Deus nos concedeu, o dom de amor, principalmente, o dom da graça, que possamos exercer dentro de cada família, dentro das nossas casas primeiro, e que possamos transbordar esse amor, essa graça na vida do próximo, que possamos ter intimidade com o Senhor, se relacionando todos os dias, que possamos ter direcionamento através da Tua palavra, que é viva. Ó Pai, obrigada por tudo. Obrigada por conceder essa graça, por conceder, por transformar a minha vida a cada dia, por me dar esse presente que eu não mereço, mas o Senhor me concedeu essa graça da vida eterna. Obrigada, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Assim eu clamo e agradeço por cada um que está aqui, ó Deus, e que virá assistir. Obrigada por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Espero que tenha feito sentido para cada um de vocês. Muito honrada, viu? Thaís, Wagner, são pessoas assim de Deus, com a essência verdadeira do nosso Criador, que transborda aí na vida de outras pessoas, de pessoas improváveis assim como eu,
viu? Então, só gratidão, gratidão pela vida de vocês, que o Senhor continue assim, abençoando poderosamente, né? Não que nós merecemos, mas através da graça, Ele nos concede. E eu tenho certeza que quanto mais vocês transbordam esse conhecimento, esse amor, né? Por nós, né? Por ovelhas perdidas, eu tenho certeza que mais aumenta, né? Aumenta na vida de vocês essa porção cada dia mais, né? Que o Senhor, eu tenho certeza que Ele tem aumentado e aumentará cada vez mais. Obrigada, viu? Obrigada de coração. Beijos a cada um de vocês. Fique com Deus e não se esqueçam, no grupo Ativados do Reino temos o resumo e atividades. Por mais simples que pareçam, mas quando a gente traz a consciência em que podemos melhorar, ou o caminho que nós estamos percorrendo, isso permite que a gente viva o reino, né? Corrija, se arrependa, muda de rota, né? Porque arrependimento não é só eu me arrependo, mas também é mudar de rota, né? Quando eu me arrependo de não ter amado ao próximo, de não ter sido obediente, e quando eu mudo de rota, eu começo a amar o próximo. Beijos a cada um de vocês. Obrigada, fica com Deus.